Saúdo a todos com a paz do Senhor e me alegro muito em estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. O tema da nossa lição dessa semana é levai as cargas uns dos outros e é um desafio para entendermos o que é a mutualidade, o que é fardo e o que é carga. Vamos também perceber aqui na lição exemplos de carga pesada, aquilo que nós devemos ajudar os nossos irmãos, sugestões de como carregar as cargas uns dos outros, entendendo que isso é uma lei de Cristo. E, ao final, a conclusão, faremos aqui a reflexão sobre dois pensamentos, um de Abraham Lincoln e um de um ditado popular. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta tarefa de estudarmos juntos a palavra de Deus. Pai eterno, pedimos a tua bênção sobre nós, para que tudo que vamos fazer aqui seja feita para a honra e glória do teu nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde no propósito de estudarmos a tua palavra. Que ela não fique só na esfera teórica, mas que seja uma prática comum da nossa vida. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. O autor destaca, logo no início da nossa lição, que quando pensamos segundo o pensamento do mundo, temos pensamentos egoístas e queremos resolver somente os nossos problemas. Os problemas dos outros não fazem parte da minha dinâmica de vida e eu não devo me preocupar com isso. Cada um cuida do seu, cada um cuida de si. O autor também destaca que esse pensamento já é também previsto no texto bíblico, pois no texto bíblico de Mateus 24:12, a palavra nos diz que pela multiplicação da maldade, o amor se esfriará de quase todos. E também ele cita o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz que os seres humanos serão egoístas. É nesse tempo que a gente vive, com essa demanda de preocupação de resolver a própria vida, de conquistar os próprios objetivos e focados nisso, cada vez mais focados nisso, que nós vivemos nesse novo tempo. Por isso que nós devemos buscar na palavra o entendimento do que é levar as cargas uns dos outros. Primeira coisa que o nosso autor destaca é que levem as cargas uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. Esse é o nosso texto básico. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. No entanto, nós devemos entender o que é essa mutualidade, essa ação de mutualidade. Primeiro, entendendo que se é uma lei de Cristo, ela não é uma escolha nossa. Nós devemos nos dedicar ao cumprimento dessa lei. Por mais contrários que nós sejamos, é uma lei de Cristo. E toda a lei de Cristo, todo o conselho de Cristo, toda a ordem de Cristo é para a nossa maior qualidade de vida. A nossa plenitude na vida cristã está vinculada ao cumprimento da lei de Cristo. Toda vez que cumprimos a lei de Cristo, somos mais felizes, somos bem-aventurados. Então, queridos, não há aquela escolha.
eu vou focar só na minha vida, não quero saber da vida de ninguém, cada um cuide de si. O Evangelho não é assim. O Evangelho é relacional. Temos visto isso através da ênfase que a nossa igreja tem dado à questão do discipulado como ordenança do Senhor Jesus. Não é uma escolha nossa. Agora, essa escolha é para o nosso bem e devemos fazê-la com prazer e com alegria. E se Cristo realmente habita em nós, essa alegria de comunicar a sua palavra, de estar junto do outro, é inerente ao seguidor de Cristo, ao discípulo de Cristo, que faz novos discípulos. Todavia, o autor também chama atenção para nós estarmos certos de que nem tudo é carga. As pessoas têm sim uma parte que elas têm que tomar nos seus ombros e levar, para que isso não venha a também acumular sobre outras pessoas mais cargas. O autor, mesmo em Gálatas 6, ele cita a parte do versículo 5, porque cada um levará consigo o seu fardo. O autor destaca o que é carga e o que é fardo. Para isso, ele busca o estudo naquilo que é o significado original dessa palavra bíblica, na expressão bíblica, no texto em grego. E ele nos ajuda ilustrando que carga refere-se àquilo que é pesado. É um peso grande demais. É excesso de peso. É aquilo que eu não consigo levar sozinho. Ele ilustra como as tribulações da vida, as lutas, as tristezas, são coisas que nós não levamos sozinhos, que nós devemos compartilhar uns com os outros e ajudar o outro a levar. Também ele destaca que tem a questão do fardo. E o que é o fardo? O fardo, ele conceitua também, buscando na etimologia grega, que fardo está ligado àquela mochila que o militar leva. É aquilo que ele tem que levar. É uma obrigação dele. É um termo militar que se refere a essa condição que cada soldado deve levar sozinho. Há coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos. São as cargas. E o apóstolo deixa isso bem claro, que todos nós temos cargas e que não devemos carregá-las sozinhos. Devemos compartilhá-las uns com os outros. Para que isso ocorra, é necessário que haja no nosso meio um bom ambiente, um ambiente de confiança, um ambiente saudável. Porque muitas dessas cargas envolvem intimidade, fraquezas, medo. São coisas difíceis de ser compartilhadas. E Deus tem preparado pessoas para estar ao nosso lado. Que você seja uma pessoa disposta a mostrar-se vulnerável e que o outro seja, naquele momento, uma pessoa disposta a guardar com discrição e de forma que não venha a expor o irmão aquele caso, aquela carga. É um momento de mutualidade. Na fraqueza de um irmão, o outro ajuda. Isso também não quer dizer que nós que somos
mais fracos, não podemos ajudar, porque as fraquezas também se manifestam diferentes em cada um. Então, se você é fraco em uma coisa, a sua carga é pesada ali, seja suficiente honesto consigo mesmo e humilde diante do Senhor e diante dos seus irmãos. Peça ajuda. Se você já se sente mais seguro em outras áreas, também mostre-se aberto a ajudar outros a carregarem as suas cargas. Cristo carregou e levou sobre si o nosso pecado e a nossa culpa. Ele está disposto a ouvir de nós as nossas confissões mais íntimas e mais difíceis. Então, confesse-as a Cristo Jesus e peça ajuda também aos seus irmãos, para que eles possam ajudá-lo nesse processo. No próximo item da nossa lição, o autor destaca exemplo de carga pesada. E ele também usa 3 termos para nós entendermos uma questão em especial. Ele parte do texto de Gálatas 6, versículo 1, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Destaquemos aqui a questão da falta como uma carga que a pessoa não conseguiu compartilhar e chegou a um ponto em que aquilo foi revelado. De alguma forma, ele foi surpreendido numa falta, provavelmente gerado de uma carga acima do que ele poderia suportar. Interessante de que aquele que o surpreendeu, que foi provavelmente escolhido por Deus para essa missão, já que a pessoa não dividiu a sua carga, ele deve ser, acima de tudo, espiritual e agir com espírito de brandura. Vamos destacar agora essa parte. Se você tem uma missão de restaurar alguém, que é essa a missão quando ocorre uma questão dessa natureza. Você surpreendeu alguém numa falta. Você deve restaurá-lo de forma espiritual. Não há abordagem melhor do que aquela orientada pelo Espírito Santo de Deus. E é essa que todos nós, crentes em Jesus, devemos estar preparados para a ação. Se vivemos num ambiente de confiança, nós devemos estar prontos para agir quando isso ocorrer. Deus te escolheu para tratar daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não saiba disso. Para ela já é uma carga muito grande ser surpreendida numa coisa que possivelmente ela guardava com muito segredo, com vergonha e com medo. É a oportunidade que Deus está manifestando na sua vida para obrigatoriamente compartilhar aquela carga que para ela já estava sendo um peso muito grande. Você, que foi escolhido para essa missão, deve agir espiritualmente e de forma que restaure
aquela pessoa. A sua intervenção, nesse caso, não pode conferir mais peso ainda à carga daquela pessoa. Você deve contribuir para o seu alívio. Devemos trocar essa carga dessa pessoa, que já está muito difícil para ela carregar. Devemos aliviá-la desse sofrimento, com palavras e atitudes espirituais, como a brandura, o espírito de brandura, aqui citado no texto bíblico. Querido, quanto é difícil estarmos nas duas posições, tanto naquele que foi pego num momento de fraqueza, como aquele que Deus escolheu para socorrer nessa situação. Que Deus nos capacite para isso. É por isso que estamos aqui diante do texto bíblico, abertos para aprender da palavra de Deus. A escola bíblica dominical tem essa missão de preparar o crente justamente para eventos como esse e outros mais. Seria bom que você agora abrisse a sua Bíblia em Mateus 18 e lesse os versículos 15 a 17. Porque ali nós temos toda a orientação que precisamos para ajudar nessa situação, para a restauração de uma pessoa. E que Deus o ilumine e o abençoe nesta missão. Levar as cargas uns dos outros constitui também em estar preparado para esta missão. Estamos aqui justamente para isso. Que Deus nos abençoe nessa missão e estejamos abertos para carregar as cargas dos nossos irmãos. O autor cita também Lowell Bailey, no seu livro 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão. Ele cita 4 pontos em que devemos estar atentos para levar as cargas uns dos outros. Ele fala sobre as fraquezas, as falhas de personalidade, ele fala sobre as aflições físicas, enfermidades, fomes, prisões, ele fala sobre a necessidade financeira, ele fala sobre o socorro espiritual, o socorro nas aflições espirituais. E aí ele divide mais em 4 pontos, né? Conflitos, perplexidade, que é aquele momento que a pessoa se vê sem saída. Nós devemos estar preocupados com o bem-estar dos outros, e ele cita como último ponto do item 4 a questão do isolamento. Que nós estamos vivendo bem esse momento agora, né? E devemos aliviar a carga daqueles que não conseguem viver isolados. Vamos contribuir para tornar mais leve a carga dos nossos irmãos. Como sugestões de como podemos levar as cargas uns dos outros, no item 3 da nossa lição, o nosso autor retira novamente do livro de Lowell Bailey, Os 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, 5 dicas bem simples de como nós devemos fazer para estarmos prontos para levar as cargas uns dos outros. Ele diz que nós devemos sempre demonstrar solidariedade aos nossos irmãos. Vivermos um estilo de vida solidário para que facilite esse trâmite das pessoas nos procurarem e de nós também procurarmos uns aos outros. Tudo deve ser feito com base na oração. Devemos orar por nós e por eles. Devemos investir tempo
em pessoas. Então, devemos nos relacionar, viver o discipulado na igreja, uns com os outros, e assim esse ambiente será normal em nossa comunidade e as pessoas verão em nós pessoas espirituais e que sempre agirão com brandura. Ele diz também para que nós ofereçamos auxílios práticos, sejamos práticos nas nossas abordagens. Tem muito a ver com o que estamos estudando da intencionalidade do discipulado. Devemos ser intencionais, vivermos uma vida de oferecermos a nossa companhia uns aos outros. E tudo isso debaixo da ação do Espírito Santo. Devemos estar sempre vivendo plenos do Espírito Santo de Deus. E que a palavra seja abundante na nossa vida. Isso é que nos vai capacitar para estarmos prontos para levar as cargas uns dos outros. Então esteja bem preparado para isso, buscando na palavra de Deus esse conhecimento e essa prática de vida, esse estilo de vida discipular, onde nós vamos desenvolver com intencionalidade a nossa atuação na vida uns dos outros. Temos chamado de RD, Relacionamento Discipular. É isso que queremos desenvolver em nossa igreja e viver assim uma vida onde um ajuda o outro com as suas cargas. Vamos viver o discipulado? Não perca tempo, querido. É a melhor forma de vivermos a vida cristã. É a forma que Jesus nos ensinou e nos ordenou, e assim ele viveu como exemplo para nós. Ao praticarmos essas sugestões, estaremos vivendo assim a vida cristã. Como conclusão do nosso estudo, nós deixaremos aqui para os irmãos duas frases que o nosso autor destaca. Um de Abraham Lincoln, que diz: "Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios." Então, queridos, não estamos aqui para mimar ninguém. Devemos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos e acolhê-los. Para isso, devemos viver juntos, em companhia, em comunhão e em vida discipular. Daí saberemos se esse irmão precisa mesmo daquela ação de ajuda ou não, para podermos ter discernimento em fazer aquilo que se refere a ajudá-lo a levar a sua carga, deixando que bem claro que o fardo é uma missão dele e que ele tem que levar por si só, ajudado por Jesus Cristo, que ele mesmo nos diz que nós devemos tomar o fardo dele, porque o fardo dele é leve. Então, a missão que Deus nos dá de carregar sozinhos, devemos cumpri-la. E aquela que ele nos dá de repartir, devemos também cumpri-la. E ele diz um conselho que é um ditado popular: se alguém lhe pedir um peixe, dê-lhe uma vara e mostre a ele o caminho do rio. Vamos facilitar a vida dos nossos queridos. Vamos viver uma vida mais simples, uma vida mais leve, onde possamos levar juntos as cargas uns dos outros, dando conta do nosso fardo. Que Deus nos ajude e nos oriente a cumprirmos o ministério do discipulado dia a dia e que a igreja seja vibrante nessa área, para assim multiplicarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Até mais, Deus nos abençoe.